Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você sabe, a gente está fazendo aqui no canal uma série de vídeos sobre o vestibular da FUVEST. E hoje temos mais um deles. Hoje você vai assistir a mais um deles. O que eu vou falar aqui no vídeo? Vou falar sobre o que mais cai lá na prova de português da FUVEST. Primeiramente, vou falar de uma forma geral e, em segundo lugar, vou falar o que caiu na prova do ano passado. Vou fazer uma espécie de checklist dos conteúdos necessários para a prova do ano passado. Quem sabe a prova deste ano não foge muito disso. Vamos lá então, ó. Geralmente, o que cai na prova da FUVEST? Aspectos do texto. Tá bom. Isso aí é abrangente pra caramba. É a célebre interpretação a partir do texto. Mas eu vou te mostrar já já como saber gramática, como escrever bem, como ler bem, como tudo isso pode te ajudar bastante a fazer uma boa prova. Depois, variação linguística, que é um dos conteúdos mais presentes lá no Enem também, certo? Se você já estudou para o Enem, se você estudou isso, você já tem seus estudos adiantados para a FUVEST. Assim como o próximo tópico, figuras de linguagem. Figuras de linguagem que cai pra caramba no Enem, na UERJ, na FUVEST. E aqui no canal tenho vários e vários vídeos sobre figuras de linguagem. Por quê? Vai estudar só metáfora, metonímia, comparação, eufemismo, paradoxo, antítese, sei lá o quê? Sim, mas tem algumas figuras pouco conhecidas. Verbo vicário, antonomásia, zeugma. É muito importante você conhecer essas figuras também. E é óbvio que é bastante importante você ter lido as obras literárias para a FUVEST. Aqui no canal eu tenho 2 vídeos já sobre isso. Tem um vídeo lá falando quais são essas obras literárias e já tem um outro vídeo falando de uma dessas obras literárias. Dá uma olhada aí nessa playlist. Depois, semântica. Sim, semântica é abrangente pra caramba, ok? Mas daqui a pouco eu vou falar melhor que tipo de semântica é essa. Escolas literárias. Cara, olha só isso. Vai cair na prova lá da FUVEST Quincas Borba, do realismo, ok? Mas você observa também que pelas outras obras, outros estilos de época são colocados em pauta. Vai cair Gregório de Matos, que era do Barroco brasileiro. Então é importante você fazer um resumo sobre essas escolas literárias, os principais autores, as principais obras, as principais características. Depois, norma padrão. Veja bem, não é norma culta, é norma padrão. Norma padrão é abrangente pra caramba. São aspectos relativos à norma padrão. Que, vamos lá, vou fazer uma pequena lista aqui só para você ter uma noção. Acentuação, ortografia, emprego de maiúscula versus emprego de minúsculas, crase, concordância, regência, emprego de pronome, colocação pronominal, paralelismo, pontuação. Tá vendo? Fiz aqui uma lista aproximada do que você precisa saber para a norma padrão. Depois, coesão e coerência. Eu vejo muito cair na FUVEST aquele tipo de questão muito comum em prova de inglês, tipo assim, perguntando qual palavra anterior tal termo retoma, ou então qual palavra ele vai antecipar. Quando você estuda inglês é muito comum ver isso, é muito comum ver isso na prova de inglês, mas na prova de português é importante também que você saiba esse tipo de coisa. E depois, gêneros textuais, as características dos gêneros textuais. Olha só os gêneros textuais que vai cair ali na prova. Aí agora, olha só isso. Peguei a prova da FUVEST do ano passado, vi questão por questão e vou te falar os conteúdos que caíram no ano passado. Quem sabe vai aparecer algo parecido este ano, ok? Tinha lá uma questão que perguntava a semântica de uma determinada palavra. Para tal, você deveria conhecer orações subordinadas adverbiais. São 10 orações subordinadas adverbiais e mais 2 que não são categorizadas. Vale a pena você dar uma olhada nisso. Quem sabe dar uma olhada também em oração subordinada adjetiva. Tem alguns aspectos semânticos muito evidentes ali, que dá algumas questões bem interessantes. Também, depois, uma questão sobre uso da vírgula. Tinha lá um determinado fragmento com o uso da vírgula e você deveria voltar ao texto e ver um outro fragmento em que a vírgula foi utilizada pelo mesmo motivo. Então faz um resumo aí dos principais usos da vírgula, assim como você vai ter que fazer um resumo sobre as funções do que, da palavra que, funções sintáticas da palavra que. Aí agora já entra uma primeira obra literária, a obra Angústia de Graciliano Ramos. Eu tive que ler Angústia na faculdade, foi uma leitura bem intensa, uma leitura bem densa. Para algumas pessoas
pode fazer mal dependendo do momento que você esteja vivendo. Mas, antes de ler Angústia, quem sabe, se você tiver tempo, leia Vidas Secas, até para você entender melhor como funciona essa literatura de Graciliano Ramos. Leia Vidas Secas, muito provavelmente você vai conseguir fazer a leitura de Vidas Secas, cara, em uma tarde. Depois, lê também A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, só para você fazer uma leitura comparada, de repente pode ser até útil para você na redação. Meter lá um Vidas Secas, A Hora da Estrela e fazer comparações com Angústia de Graciliano Ramos. Depois, formação de palavras, um conteúdo que eu gosto pra caramba, mas que raramente cai no Enem, que raramente cai na UERJ. Eu vi lá uma questão na prova da FUVEST. E eu vi também uma questão de conjugação verbal, porque tinha lá um excerto, um poema de Cecília Meirelles, e fazia uma questão bem inteligente, cara, até complicada, falando de conjugação verbal, falando da semântica da conjugação verbal. Depois, seleção vocabular, você conhecer certas palavras, o uso das palavras no texto é importante, foi importante para você responder uma questão. E alguns conceitos como polissemia. O que é polissemia? Poli, vários, semia, sentido, vários sentidos. Ambiguidade, a ambiguidade é o duplo sentido. Antonímia e sinonímia, também fonética, neologia, voltando aí à formação de palavras. É importante você saber esse tipo de coisa, esse tipo de nomenclatura. Tipo, verossimilhança, catarse, importante você dar uma olhada nisso. Intertextualidade, o que é hipertexto também. E por último ali, a coesão, algo que eu já tinha comentado com você anteriormente. Qual palavra, qual expressão tal termo utilizado retoma ou então antecipa, depende do que vai aparecer lá para você, beleza? Eu estava olhando as questões também, às vezes você se complica por causa de uma palavra empregada no enunciado. Tinha lá a palavra impalpável, também tinha a palavra ruidosa. Te dou uma dica, vai lá, vai no dicionário, vê o que é palpável, aí você já sabe o que é impalpável, que vê o que é algo ruidoso ou ruidosa também. Eu sei, mas sua função dar uma olhadinha no dicionário e saber isso. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.